Então, bom dia a todos. A gente vai falar hoje sobre as chamadas antiderivadas. Alguns autores chamam simplesmente de integrais, e não estão errados. Acontece que nem toda integral ela é uma antiderivada. Isto é, vou colocar assim, dar um destaquezinho maior, antiderivação. Já sabemos que a derivada tem como uma interpretação física a velocidade instantânea. Como uma interpretação geométrica, ela é a declividade de uma reta tangente. Uma interpretação biológica seria uma taxa de crescimento, e assim vai. Então, a anti é o ato contrário de. Então, o ato contrário de derivar. Também é possível? Sim. Então, se eu derivo o espaço, encontro a velocidade. Se eu antiderivar a velocidade, vou encontrar o espaço. Está claro isso? Então, as antiderivadas, ou também conhecidas como integrais, são simplesmente consequências das regras de derivação. Por isso que a gente focou bastante nas primeiras aulas sobre a regra de L'Hopital, as regras de derivação. Tá certo? Então, vamos lá. Entendendo. Se uma função y é a função seno, estou falando das hiperbólicas ainda não. Então, quem é a sua derivada? Quem é a derivada do seno? Cosseno. Beleza. Y' passa a ser o cosseno de x. A notação que a gente vai usar para a antiderivada, que também vai ser conhecida como integral. Integral. Então, tabelas de integrais, que eu já coloquei aqui para vocês. Integral vem de quê? Não, olha o pé da letra. Integrar. Eu quero integrar o aluno na escola X. Eu quero integrar algum de vocês no PET. O que seria integrar? Juntar. A gente viu, nos nossos primeiros dias de aula, a notação do somatório. Vocês recordam disso? Hoje a gente fez cálculo de áreas e a gente falou que a importância do cálculo de áreas estava atrelada, por exemplo, quando eu quisesse depois calcular um volume. Afinal de contas, o volume é o produto da área da base pela altura. Se eu quisesse também trabalhar com o trabalho, afinal de contas, como é que a gente calcula o trabalho? Você vê deslocamento. E a pressão, onde é que ela vai entrar? Então, algumas das aplicações, elas envolvem a ideia da área. Então, as integrais, eu vou integrar. E como a gente trabalhou com somatório, que aquela nossa letrinha é maiúscula, tá certo? Então, aquela letrinha, aquele símbolo, sigma, para a gente, é como se eu estivesse, grosseiramente falando, esticando isso daí. Então, eu vou usar essa notaçãozinha, tá certo? É como se fosse um S esticado. Tá claro isso? S de quê? Soma. Por que soma? Porque as aplicações envolvendo as integrais são juntar intervalos. As aplicações que a gente vai ter são juntar regiões. Juntar pequenos intervalos, juntar pequenos retângulos, juntar pequenas esferas ou pequenos cubos e assim por diante. Então a notação da integral vai ser isso. Mas se eu a observo como uma antiderivada, só faz sentido eu antiderivar se primeiramente tiver feito o quê? Derivada. Só faz sentido voltar para casa se antes eu tiver feito o quê? Sair de casa. Então assim, eu vou escrever da seguinte maneira. A antiderivada do cosseno... Mas espera aí. Já ouviram falar daquele negócio da venda casada? Só faz sentido a antiderivada se tiver derivado. Então, primeiramente, eu derivei o cosseno. Vou começar a usar essa notação aqui do diferencial. Por que isso? Porque a gente vai recordar que uma derivada, por exemplo, se eu for usar a notação da derivada em um certo ponto A, por definição, isso daqui é o limite, quando x tende para A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Ora, se eu disser que ΔX, delta, variação lá no eixo x, for x menos A, e como f de x faz associação com y,
Então isso aqui seria a variação no eixo dos y. Concordam comigo? Então eu posso, sem nenhum ônus, reescrever da seguinte maneira. Chamando ΔX de x menos a e chamando ΔY de f de x menos f de a, isso aqui seria o limite, quando ΔX tende para zero, de ΔY sobre ΔX. Tá ok? Limite, quando ΔX tende para zero, de ΔY, que é f de x menos f de a, dividido por ΔX, que é x menos a. Quando esta variação for muito pequena, esse diferencial passará a ser escrito dessa maneira. Está claro isso? Quando ΔX for muito próximo de zero, então ΔX passa a ser escrito como dx, ou ΔU, DU, ΔZ, DZ e assim por diante. Está claro isso? É uma outra notação, que até então a gente não estava utilizando, porque fazia sentido em relação a quem estávamos derivando. Mas quando eu começar a fazer a volta, a pergunta básica vai ser, você vai antiderivar em relação a quem? Está claro até aqui? Então, só faz sentido eu antiderivar o cosseno se primeiramente tiver derivado desse rapazinho. Está claro até aqui? Então, antiderivada do cosseno. Antiderivada do cosseno. Qual é a função cuja derivada é o cosseno? Tá bom, vamos por enquanto aceitar isso. Por enquanto vamos aceitar isso. Via argumentações. Quem é a derivada da exponencial? Nossa, essa está difícil. É a única função não nula cuja derivada é ela própria. Quem é a derivada exponencial? É ela mesma. Então, quem é a antiderivada da exponencial? Essa está complicada, né? Ela mesma. Só isso? Bom, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Já que eu estou olhando a integral como uma antiderivada, vamos recordar as regras de derivação. Quem é a derivada do seno? Derivada do cosseno? Derivada exponencial? Derivada do seno hiperbólico? Cosseno hiperbólico? Derivada constante? Derivada de uma soma? Rapaz, peraí. Se eu for olhar a antiderivada, aliás, integral como antiderivada, então eu tenho que ter em mente as regras de derivação. Sabemos também que a derivada de qualquer constante vale quanto? Zero. Então, se eu de repente tiver duas funções, f de x e g de x, tal que a função f seja a função g mais uma constante. Por exemplo, imagina que o g seja seno de x. Aí eu vou definir f como sendo seno mais π, seno mais 3, seno mais e, enfim, seno mais uma constante. Está claro até aqui? Que eu posso fazer isso? Posso. Mas, quando nós derivarmos, o que é que a gente observa? A derivada de uma soma é a soma das derivadas. A derivada de g vai ficar g', e quem é a derivada constante? Rapaz, espera aí. Se eu derivar uma constante, eu vou zerar. Logo, se eu for olhar da seguinte maneira, se duas funções têm a mesma derivada, posso concluir que elas são iguais? Não. Porque uma é a outra mais uma constante. Por quê? Porque ao derivar essa expressão, a derivada constante dá zero. Alguém pode perguntar, sim, daí? Vamos derivar seno de x mais π. Quem é a derivada de seno de x mais π? Cosseno de x. Não é o seno, aspas, aparentes, perdão, x mais π, não. Seno de x mais π. Dá para entender? Seno de x mais π sobre 4. Quem é a derivada? Cosseno. Seno de x mais 33. Cosseno. Então a gente está notando que se eu acrescentar uma constante à função seno, sua derivada vai ser sempre o cosseno. Logo, não faz sentido a gente argumentar o seguinte: quem é a derivada da função que resultou no cosseno? Porque eu tenho uma infinidade de funções a partir daquela ideia. Está claro isso? Mas eu sei o seguinte: o que modifica-se naquilo ali é o acréscimo de uma constante. Então faz sentido, se eu quiser usar o singular, da seguinte maneira: qual é a família de funções? Qual é a família de funções cuja
cuja derivada é o cosseno. Resposta: seno de x mais uma constante. Como é que a gente prova isso? Se eu derivar o seno de x mais a constante, chego no cosseno. Está claro isso? Quem é a família de funções cuja derivada é a exponencial? Resposta: exponencial mais uma constante. Prova: ao derivarmos essa expressão, chegamos à exponencial. Está claro isso? Está claro isso? Traduzindo, vamos ter uma chamada venda casada. Antiderivou ou integrou, automaticamente aparece uma constante. Alguém podia perguntar, quem ela é? Aí vai depender do contexto. Bom, então para memorizar, quando aparecer essa expressão, esse símbolozinho, essa cobrinha, como alguns diziam, então isso aqui é o S, é o somatório esticado. A motivação já apresentou aqui no cálculo de áreas. Então o que que significa, ou melhor falando, didaticamente, como é que eu posso imaginar isso daqui? Esse símbolo é como se eu estivesse instigando, isto é, questionando. Eu posso interpretá-lo, por enquanto, didaticamente falando, da seguinte maneira. Qual é a família de funções? Quando a gente fala família, não é só uma função, são infinitas. Com efeito, quantas constantes existem? Infinitas. Então, qual é a família de funções cuja derivada é, aí é onde entra f de x. Repara que aqui não é seguindo a sequência. Primeira pergunta, segunda, não. Qual é a família de funções cuja derivada é f de x? Dá para entender? Então, por enquanto, didaticamente, vamos fazer isso. Lembrando, nem toda função tem primitiva. Isto é, tem uma derivada que vai originá-la. E é interessante que a gente vai notar que são as funções mais simples que a gente usou aqui, são as que não possuem primitivas. Por exemplo, seno de x sobre x. Não existe nenhuma função cuja derivada vai ser seno de x sobre x. E olha que seno de x sobre x é quem? É o limite fundamental da trigonometria. É elevado a 2x. É elevado a x ao quadrado, tem muita aplicação envolvendo ela. Não existe primitiva. Tá certo? Mas isso aí é o curso de análise que vai provar para vocês. Então, com base nisso, a gente vai partir das derivadas para chegar nas antiderivadas. Traduzindo. Se y é igual ao cosseno de x, quem é a sua derivada? Cosseno, derivado cosseno menos o seno. Então, a derivada é menos o seno. Não confundir com as hiperbólicas. Por conseguinte, só lembrando o que significa esse texto contínuo na matemática, a família de funções cuja derivada vai ser o seno, repara que eu não estou colocando menos não, tá certo? Então, a família de funções cuja derivada é o seno, vamos lá. Se eu derivei o cosseno, gerei menos o seno, é porque a antiderivada do seno é menos o cosseno. Tá certo? É menos o cosseno. Menos o cosseno. Com efeito, se eu for derivar da constante da função é a constante, menos 1, vezes a derivada da função. Derivada do cosseno é menos o seno. Menos com menos dá mais. Mas aí tem um problema. Fica aí comigo. Obrigado. Mas lembrando, se eu derivasse cosseno mais π, qual seria o resultado? Menos o seno. Se eu derivasse cosseno mais raiz de 3, qual seria o resultado da derivada? Menos o seno. Então, derivou, automaticamente acrescentamos uma... Antiderivou, automaticamente acrescentamos uma constante. Está claro isso? Bom, mas aí tem um pequeno detalhe. Olha só. Qual é a família de funções cuja
derivada é x elevado a n. Então, eu tenho que pensar naquelas funções cuja derivada vai ser x elevado a n. Tá certo? Bom, uma dica, estou notando que não é só uma coisinha não, né? Tem um espaço meio grande ali. Vamos tentar pensar um pouquinho. Eu tenho que pensar em alguém cuja derivada é x elevado a n. Beleza. Bom, para eu pensar em alguém cuja derivada vai ser x elevado a n, vamos então lembrar quais são as regras de derivação que envolvem as potências. Quem é a derivada de x à quinta? 5x à quarta. Isto é, o expoente desceu multiplicando e ficou a variável elevada ao expoente menos 1. Certo. Derivada de x elevado a n é n, x elevado a n menos 1. Tá certo? Beleza, vamos pensar um pouquinho. Antiderivada é o ato contrário. Não é isso? Então, mas lembrar que aqui é da última parte para a primeira. Entendendo? Quando vocês vão vestir as roupas de vocês, primeiro o que vocês fazem? Sei lá, assim que a roupa seja limpa, essa coisa toda, né? Calma. Então vamos lá. Roupa de baixo, calça jeans, vamos supor calça jeans, e depois coloca o tênis. Para tirar, a não ser que dê uma fininha, fora isso, tira o tênis, tira a calça jeans e depois tira a roupa de baixo. Ou seja, roupa de baixo, ou undercover, calça, tênis, ou sapato. Para falar raciocínio inverso, sapato, roupa, calça e tira a roupa de baixo. Traduzindo, para derivar x elevado a n, o expoente desce multiplicando a variável elevada ao expoente menos 1. O contrário, em vez de subtrair, soma 1. Em vez de multiplicar, divide. Então, tudo leva a crer que, mas atenção, é na sequência. Quando eu vou derivar, primeiro o expoente desce. Então, o expoente vai ser a última coisa a ser feita. Aí depois eu fico com a variável elevada ao expoente menos 1. Então, qual é o ato contrário de pegar o expoente e subtrair 1? É pegar o expoente e somar 1. Só que esse expoente vai agora passar dividindo. Então fica sobre n mais 1. Tá certo? Calma, vamos provar. Porque falar até papagaio fala. Mas antes de provarmos, será que isso faz sentido para qualquer que seja o n? Faz sentido para qualquer que seja o n? Lembrando lá das nossas derivadas, não tem nenhuma função que também vai, ao derivarmos, vai gerar x elevado a alguma coisa. Por sinal, a gente fez, na questão 8 da aula passada, a derivada do ln de alguém. Ixi, falei até demais. Com questão 8 da aula passada, qual era a função que nós tínhamos? ln. Aí quando a gente recordou, quem é a derivada do ln? Ah, rapaz, peraí. 1 sobre x, concordam comigo que é x elevado a menos 1? Mas será que o menos 1, expoente menos 1, faz sentido nessa nossa escrita? Não. Porque se você colocar um n igual a menos 1, você vai zerar o denominador. Então isso aqui só é verdadeiro se o meu n for diferente de menos 1. No caso particular do n igual a menos 1, essa mocinha aqui vai ser o ln de x. Tá certo? No caso particular do n igual a menos 1, é isso. Por quê? Porque a derivada do ln de x é 1 sobre x. Tá claro, gente? Então, a de baixo eu estou provando. A derivada do ln de x, 1 sobre x. Mas o que é 1 sobre x? Não é x a menos 1? Está claro? Está claro? Mas é detalhe. Quando a gente vinha das antiderivadas, das derivações, já fazíamos as restrições. Isto é, que o x tem que ser positivo, essa coisa toda. Como eu vou fazer aplicações, eu vou chegar no resultado, não vou ter tantas garantias se o rapazinho é positivo ou não. Assim sendo, vou já provar para vocês, que isso aqui a gente tem que usar o módulo, porque eu posso eventualmente trabalhar com coisas negativas. Certo? Mas a priori, se eu restringir o x positivo, fica simplesmente o ln de x. Então como é que a gente prova essas duas coisas? E falar até papagaio fala. Vamos lá, vamos provar.
Vou provar essa daqui porque a outra já argumentamos. Quem é a derivada da ln de x? 1 sobre x. 1 sobre x é x a menos 1. Está claro? Vou agora provar essa de cima. Nossa, as provas daqui são muito complicadas, gente. Prova. Se é uma antiderivada, é porque se eu derivar essa expressão, eu gero isso. Está claro? Olha como é a nossa leitura. Qual é a família de funções cuja derivada gera Beltrano? Traduzindo, se eu pegar uma expressão, derivar e encontrar esse rapazinho que está aqui dentro, então eu já tenho a minha antiderivada. Está claro? Então essa vai ser a estratégia que a gente vai usar, por enquanto, para descobrir as nossas antiderivadas. Tá certo? Então como é que a gente vai ficar? Vamos derivar esse rapazinho aqui do lado direito para tentar gerar x elevado a n. Está claro o que a gente quer? Então nós vamos derivar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Detalhe, estou supondo n diferente de menos 1. Por que mesmo? Porque se ele for menos 1, vou zerar o denominador. A derivada de uma soma é o quê? Soma das derivadas. Vamos ficar aqui com a soma das derivadas. Tá certo? Bom, para melhor visualizarmos as regras, lembrar que A dividido por B, eu posso dizer que é 1 sobre B vezes A. 3 quintos é 1 quinto vezes 3. Concordam comigo? Então isso daqui eu posso reescrever da seguinte maneira. 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Está claro? Derivada soma, são das derivadas. Derivada constante está zero. Quem é a derivada constante vezes a função? Constante vezes a derivada da função. Quem é a derivada de x elevado a alguma coisa? Alguma coisa vezes x elevado a alguma coisa menos 1. Ora, gente, esse n mais 1 do numerador com esse n mais 1 do denominador vai ser simplificado. N mais 1 menos 1 dá o quê? N. Chegamos nessa nossa escrita? Chegamos. Conclusão. A antiderivada de x elevado a n, aí eu tenho só que fazer essa ressalva. O n é positivo ou é negativo? O n é menos 1 ou é diferente de menos 1? Se ele for menos 1 é um logaritmo natural. Se ele for igual ou for diferente de menos 1, passa a ser essa escrita. Escreva aí que a gente vai fazer alguns exemplos numéricos e depois vamos tentar contextualizar esses exemplos numéricos, ok? Bom, vamos em frente. Então a gente argumentou para vocês as 5 regras básicas de integração que existem, tá certo? Se você pegar algum livro como Sturt, tem algum aí? Sturt ou Leopold, vocês vão notar, claro que no final tem só uma tabelazinha com 180 integrais, 220 integrais, se for para o Guidoriz ele é mais completo, 333 integrais, não, 306, tem mais 300. Né? Aí o que acontece? São manipulações de regras. Então não adianta ir para manipulação se eu não conheço a regra básica. Então quais são as regras básicas? Seno e cosseno, porque seno e cosseno geram tangente, cotangente, entre as outras. A exponencial, a integral de x elevado a n, onde x elevado a gente quebra em duas. X elevado a menos 1 e o x elevado a n para menos 1. Então essas 5 geram todas as demais. Tá certo? Mas para a gente ir para as demais, primeiro precisamos entendê-las. Então a integral de seno é menos o cosseno, mais uma constante. Por quê? Porque ao derivar menos o cosseno, vou gerar o seno. Detalhe, já tínhamos falado isso para vocês, mas como ficou no semestre passado, vamos recordar. O eixo dos x, ou eixo horizontal, está atrelado a quem? Ao eixo dos cossenos. O eixo dos y, ou eixo vertical, ou eixo que está em pé, está atrelado a quem? Seno. Ora, o que está acima da origem fica o seno positivo, o que está abaixo fica o seno negativo. O que está à direita da origem fica o cosseno positivo, o que está à esquerda fica o cosseno negativo. Aí qual foi a ideia que a gente falou para vocês memorizarem? No sentido horário,
nós temos as derivadas. No sentido horário, nós temos as derivadas. Derivada do seno, cosseno, cosseno menos seno, derivada de menos seno menos cosseno, derivada de menos cosseno, seno. Já no sentido anti-horário, o que é que nós vamos ter? As integrais, as antiderivadas. Então, no sentido horário, nós temos as antiderivadas ou as integrais. Como assim? Integral do cosseno, seno. Mas não esquecer, está incompleto. Sempre lembrar que, ao integrar, acrescentamos uma constante. É venda casada, tá bom, gente? Isso aí vai ser importante? Com certeza. Principalmente a parte de modelagem. Então, integral do cosseno a menos de uma constante, seno. Integral do seno a menos de uma constante, menos cosseno. Se aparecer a integral de menos cosseno, menos o seno e assim por diante. Está claro? Sentido horário derivou, sentido anti-horário antideriva ou integra. Está claro isso, gente? Então aí vocês já matam as outras trigonométricas. Bom, vamos para cá. X elevado a 17. Nesse momento inicial, a gente observa que as principais causas de erros nos cálculos integrais são as confusões que a gente faz com as regras de derivação. Como assim? Quem é a derivada de x elevado a n? N, x elevado a n menos 1. Logo, quem é integral se o n for diferente de menos 1? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Está claro, gente? Quando o expoente é positivo, não confunde muito, não. Então fica, se quiser ajeitar, x elevado a 18 sobre 18 mais a constante. Está claro? Às vezes a confusão vem aqui, quando esse expoente é negativo. Porque o cabo acaba mesclando, assim como também acontece quando a gente está derivando x elevado a n, quando n é negativo. Em vez de subtrair, a pessoa soma. É um processo psicológico que está lá no cérebro da gente. Tá certo? Então, isso daí é um tipo de descalculia. Então tem que ser muito treinado na repetição. Então, o que a gente faz? Mesma coisa. Não importa se o expoente é positivo ou negativo. Mas tem que ser diferente de menos 1, viu, gente? Então, expoente mais 1, expoente mais 1. Está claro? Só isso? Só isso, gente. Só isso. A parte mais difícil vem nas derivadas, quando a gente teve que provar tudo aquilo fazendo manipulações de limites. Posso parar aqui? Pode. Simplesmente diz resolva. Diz para resolver e deixar da forma mais simplificada? Não, você pode parar aí. Mas se você quiser ajeitar mais, isso aqui vai ficar x elevado a 7 menos 2 dá 5. Então fica x elevado a 5 sétimos. Denominador ficaria 5 sétimos. Como é o inverso, ficamos com 7 quintos. Na dúvida, gente, derivem. Na dúvida, derivem. Vamos lá então, né? Esse próximo exemplo, eu costumo dizer que ele é tradicional para vocês, porque vocês já viram isso na física. Só que a gente vai fazer algumas complementações matemáticas que o Gonzaga não teve a necessidade de fazer. Certo? Embora ele saiba, não tinha necessidade de fazer, porque o foco dele na física é a interpretação física. Nosso foco no cálculo é gerenciar as ferramentas de cálculo. Então, o que nós temos? Temos a velocidade. Então, assim, uma partícula tem uma velocidade v de t igual a t ao quadrado mais 5t. Encontre S de t, a equação horária, sabendo que S de 4 é igual a 5. Ixi, para que essa informação? Bom, primeiro vamos lá. Nós já sabemos de antemão que a velocidade ela é a derivada do espaço. Não é isso? A velocidade é a derivada do espaço. Então nós usávamos esta notação, a da linha, porque não tinha a necessidade de explicitarmos a volta. Mas como nós vamos fazer a volta, vamos fazer uso de uma outra notação. Que outra notação é essa? S', eu posso dizer que vai ser ds. ds dx? Não. Como a variável independente de questão é t, eu posso dizer que isso aqui vai ser ds dt. Tá ok? ds dt. Ora, pois, se v de t é S' e S' é ds de t, é porque v de t
é ds dt. Está claro isso? Esse símbolo aqui está representando a derivada do espaço. Mas cada um deles, isoladamente, tem vida própria. Variação do tempo, variação do espaço. Está claro isso? Ou seja, é muito próximo, mas não é igual a zero. Isso aqui é próximo de zero, isso aqui é próximo de zero, mas não são iguais a zero. Sim, e daí? Se isso aqui não é igual a zero, eu posso fazer, aspas, a multiplicação cruzada. dt vezes v de t é igual a ds vezes o denominador de v de t. Mas quem é o denominador de v de t? 1. ds vezes 1 ds. Está claro até aqui? Sim, e daí? Opa! Agora é um detalhe. Nos problemas de taxas relacionadas, a gente derivava ambos os membros de uma igualdade em relação a uma variável. Em geral era o tempo. A gente falou, podia ser em relação à viscosidade, podia ser em relação à temperatura. Então, se eu podia derivar ambos os membros de uma igualdade, então eu posso fazer o mesmo processo. Isto é, antiderivar ambos os membros da igualdade. Tá ok? Então, nós vamos antiderivar ambos os membros da igualdade. De novo, eu sei que vocês sabem que basta integrar a velocidade. Mas a novidade vem aqui. Por quê? Está aqui. Certo? Vixe, integral de ds e integral de vt dt. Até aqui alguma pergunta? Uma pergunta? Então todos estão entendendo. Bom, então se a gente podia derivar ambos os membros da igualdade, a gente também pode integrar ambos os membros da igualdade. Bom, a primeira, então, a primeira novidade. Né? A segunda novidade. Quem é a família de funções cuja derivada em relação a S é ninguém? Porque o lado direito faz sentido. Qual é a família de funções cuja derivada em relação a t vai ser t ao quadrado mais 5t, que é o v. Aí faz sentido. Mas e essa? Bom, para essa daqui, vou calcular separadamente. Porque ela vai ser de grande valia, principalmente nas nossas aplicações. Certo? Qual é a família de funções cuja derivada em relação a S faz sentido? Faz. Quantos pincéis tem na minha mão? Um pincel. Então, eu posso dizer, tenho pincel na minha mão? Tenho um pincel na minha mão? Não do sentido da frase. Mas se eu pegar mais de um, tenho pincéis na minha mão. Dá para dizer quantos são? Não, a não ser que a gente faça a contagem. Sim, daí. Tem um quadro branco nesta sala. Tem um quadro branco nesta sala. ds. Concordam comigo que é a mesma coisa que 1 vezes ds? Concordam? Que agora começa a fazer sentido. Qual é a família de funções cuja derivada em relação a S é 1? Mas se quiser melhorar a tua escrita, como estamos falando de variações, então, o caso particular de uma coisa pontual não nos interessa, vocês concordam comigo que o número 1 pode ser pensado como sendo S elevado a zero? Com efeito, qualquer número não nulo, a gente fala há pouco tempo, vamos excluir os casos pontuais. Qualquer número não nulo elevado a zero dá quanto? Qualquer número não nulo elevado a zero dá 1. Então, integral de ds, idem integral de dx, idem integral de du, idem integral de d fulano, eu posso imaginar que é fulano elevado a zero de fulano. Bom, posso usar agora a nossa regrinha? Posso. Como eu vou ter duas integrais, vou chamar essa primeira constante de C1. Está ok? Primeira constante C1. Que é a integral de variável elevado a expoente, sendo expoente diferente de menos 1. É a variável elevada ao expoente mais 1 sobre o expoente mais 1. De novo, lembrando que não é obrigado a ser sempre x a variável independente, não. Qualquer letra pode servir como variável. Então, ajeitando isso daqui, 0 mais 1 dá 1, então ficamos com S mais C1. Alguma pergunta?
Professor, peraí, não tinha C1 não quando a gente calculava lá na física. Certo? C1 é o quê? Constante. Calma aí que ela vai já sumir. Então essa expressão fica S mais C1, está claro até aqui, gente? S mais C1 igual a integral de V de T. Mas quem é V de T? T ao quadrado mais 5T. Ora, mas se eu olhar para as nossas regrinhas, isto é, derivado do seno gera cosseno, derivado do cosseno menos seno, derivado elevado a e assim vai, eu não tenho nenhuma que tem lá uma soma. Mas eu tenho as regras operacionais. Quais são as regras operacionais? Eu sei que a derivada de uma soma é o quê? Soma das derivadas. Então a integral de uma soma passa a ser a soma das integrais. Está claro isso? Assim como a derivada de uma soma é a soma das derivadas, segue-se que a integral de uma soma vai ser a soma das integrais. Ok, gente? Anotem essa regrinha. Integral de uma soma é soma das integrais. Idem se for uma diferença. Tá certo? Então, integral de f mais g será a integral de f mais a integral de g. Então, recapitulando. Até então, vocês sabiam que bastava integrar a velocidade para encontrar a equação horária. Mas por que isso é verdadeiro? Porque a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Mas ele ficava, pelo menos para quem teve um pouquinho de curiosidade, é o seguinte: poxa, por que eu só preciso integrar a velocidade e não faço nada com a expressão do horário? Na verdade, você faz. Você integra ambos os membros da igualdade. Está claro isso, gente? Integral de ds é S mais uma constante. Por quê? Porque o ds eu posso imaginar como sendo 1 ds. E 1 eu posso pensar como sendo S elevado a zero, excluindo o caso particular do S ser exatamente igual a zero. Está claro isso? Vale para dx, dt, du, de qualquer coisa. Bom, temos uma constante aqui, C1. A velocidade no nosso problema é t ao quadrado mais 5t. Eu tenho uma soma de funções. Dado que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, segue-se que a integral de uma soma vai ser a soma das integrais. Então fica a integral de t ao quadrado mais a integral de 5t. Está claro até aqui? Já que a derivada da soma é a soma das derivadas. Opa, 5 é uma constante. Sabemos que a derivada da constante vezes a função é a constante da derivada da função. Consequentemente, a integral de uma constante vezes uma função passa a ser a constante vezes a integral da função. Tá ok? Então, o que vale para a derivada, já que estamos vendo a integral como antiderivada, automaticamente vale para ela. O que não vale para a derivada, não vale para a integral. Está claro isso, gente? Ora, então o que é que isso significa dizer? Que essa nossa expressão, S mais C1, pode ser reescrita da seguinte maneira. Integral de t ao quadrado dt, a gente não fez nenhuma mexida nela, mas a nossa novidade é aqui. O 5, que está multiplicando a variável t, vai ser posto para fora. Tá ok, gente? Ora, agora vamos usar os resultados. Que resultados? Integral de t ao quadrado e integral de t, lembrar que t sozinho é t elevado a 1, são funções polinomiais. Isto é, estamos olhando para a integral de t elevado a n. E que é a integral de t elevado a n? Ora, integral de t elevado a n, ou de t elevado ao expoente. Se o expoente for diferente de menos 1, é a variável elevada ao expoente mais 1 sobre o expoente mais 1, mas eu vou ter aqui uma constante C2. Tá ok? Porque cada integral traz consigo uma constante. Tá certo?
Cada integral traz consigo constante. Mais 5 vezes. 5 vezes. Que é a integral de t elevado a 1? É diferente de menos o expoente? É. Se é diferente de menos 1, t elevado a 1 mais 1, sobre 1 mais 1, mais uma constante, que vou chamá-la de C3. Até aqui alguma pergunta? Então, para o finalmente. S. Vamos tentar colocar t ao quadrado, t e constante. Ou, perdão, t ao cubo sobre 3, certo? Do maior grau para o menor. Mais 5 vezes t ao quadrado sobre 2. Aí, qual a novidade que o Gonzaga, o que é que o Gonzaga fazia para vocês? Dizia que bastava integrar normalmente acrescentar uma constante, não era isso? Por quê? Gente, porque simplesmente eu vou chamar de C, C2, mais 5 C3, menos C1. Em algum momento a gente falou quem era C1? Não. C2? Não. C3? Também não. E importa saber quem elas são? Nesses momentos não importa. Tá certo? Não importa. O que importa é saber o seguinte, que quando eu integrar tudo, vou ter que ter uma constante. Está claro isso? Prova. Se eu derivar essa expressão, ou ficar levando cada uma dessas constantezinhas, se eu derivar ambos os membros da igualdade em relação a t, eu vou voltar para a expressão da velocidade. Porque derivando C1 dá zero, derivando C2 dá zero, derivando 5C3 dá zero. Está claro isso? Traduzindo, são 4 novidades. São 4 novidades nesse tipo de cálculo. Primeiro, eu posso integrar ambos os membros da igualdade, já que eu posso derivá-los. Está claro isso? Então, primeira ideia, posso integrar ambos os membros da igualdade. Segunda ideia, já que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, segue-se que a integral de uma soma é a soma das integrais. Está claro isso? Terceira ideia, já que a derivada da constante da função é a constante já que a derivada da constante da função é a constante da derivada da função, segue-se que a integral de uma constante vezes a função é a constante da integral da função. E não importa quantas funções nós tenhamos que integrar, a junção de todas as constantes vai ser uma única constante. Traduzindo, você tem de repente 12 integrais. Calma, isso é só um modelo teórico, não acontece na prática. Né? Você tem umas 12 integrais. Você pode resolver cada uma delas sem a necessidade de ficar levando a constante. E colocar a constante só no final. Está claro isso? Mas a constante tem que ter, gente. Por que tem que ter? Porque ela vai ser um fator importante quando a gente for fazer as modelagens. E alguém podia perguntar, e nesse caso, nós temos condições de saber quem é a constante? Temos. Tudo que é dado tem que ser utilizado. A não ser que o problema seja mal modelado. Mas o problema sendo bem modelado, isto é, o enunciado sendo bem feito, toda informação dada tem que ser utilizada. É claro, vai depender de onde você se encontra. Então, a gente diz o seguinte, encontra a equação horária, dado que a velocidade era aquilo ali. Só foi essa informação? Não. Tem uma informaçãozinha lá no final, que aí eu vou deixar para vocês concluírem. Sabemos que S de 4 é igual a 5. O que é que significa dizer isso? Que eu vou trocar o T por 4, e quando eu trocar o T por 4, o S vai ser trocado por 5. Aí eu descubro o valor de C. Está claro isso, gente? Então, isso aí fica para vocês. Então, toda informação dada tem que ser utilizada. Como ainda está cedo, eu vou começar agora a gerar, como eu falei para vocês, aquelas 300 e tantas integrais. Vou começar a gerá-las. Tá certo? Vamos começar com uma que vai aparecer muito, principalmente se tratando de reações químicas. Tá certo? Então escrevam aí, que agora eu vou falar sobre a derivada das funções trigonométricas inversas. A gente vai trabalhar agora com as inversas, tanto de uma função trigonométrica, quanto de uma função hiperbólica. Recomendo a vocês que vocês derem uma olhadazinha nos domínios dessas respectivas funções, porque isso é pré-cálculo, tá certo? Pré-cálculo, quem atua são os petianos. Você tem pessoal do PET? Tem, né? Agindo. Esqueci. O pessoal do PET está atuando com vocês ainda? Está tirando dúvida de vocês? Tá, né?
ou mais ou menos, tá bom. Mas é que vem a história. Isso aqui é pré-cálculo, não é cálculo. Tá certo? Então, domínio de funções trigonométricas eu recomendo para vocês darem uma olhada. Então, eu vou trabalhar diretamente com a derivação. Tá ok? Vou trabalhar diretamente com a derivação. Essa do arg tangente hiperbólico, ou tangente hiperbólico inverso, estou colocando ela de propósito, porque eu vou lembrar como é que é o processo para encontrar a derivada da tangente hiperbólica, bem como a relação atrelada à relação fundamental das hiperbólicas. Tá certo? Vamos começar com essa primeira. Eu quero encontrar a derivada de y igual a arco tangente de x. Quero encontrar a derivada de y igual a arco tangente de x. Ixi, rapaz. Bom, mas espera aí. Se y é arco tangente de x, é porque, por definição, a tangente de y é igual a x. Ok? Por definição. Pela cara de vocês, estou sentindo que não estão entendendo esse negócio aqui, não. Vamos recordar aqui um detalhe. Recordar. Quanto é a tangente de 45? Ou π sobre 4? 1. Qual é o primeiro ângulo cuja tangente vale 1? Ou π sobre 4. Então, quando eu escrevo que a tangente de π sobre 4 é igual a 1, isso aqui equivale a dizer o seguinte: qual é o primeiro ângulo cuja tangente vale 1? Isto é, arco tangente de 1, ou a tangente, a inversa da tangente, cujo valor vai ser 1, é π sobre 4. Está claro isso? Vem pegar o arco seno, por exemplo. Sabemos que o seno de π sobre 6 é igual a quanto? Ah, sim. Ouviu, obrigado. Meio. Qual é o primeiro ângulo? Repara, não estou falando ângulo. Estou no primeiro ângulo que isso acontece. Porque é aí onde nós temos as restrições do domínio. Por isso que é interessante você dar uma olhadazinha. Qual é o primeiro ângulo cujo seno vale 1 meio? Isso aqui vamos perguntar dessa maneira. Arco seno de 1 meio vai ser igual a π sobre 6. Então, o arco tangente, grosseiramente, é como se fosse isso. Qual é o primeiro ângulo, arco, cuja tangente vale 1? Grosseiramente falando, qual é o primeiro ângulo cujo seno vale 1 meio? Se tentar entender dessa maneira, fica mais fácil de compreender o porquê da construçãozinha dos gráficos hiperbólicos, ou das trigonométricas inversas. Lembrar que isso aí é ensino médio. Tá certo? Isso é ensino médio. Então, o ensino médio fica para o pessoal do PET tirar essa ajuda de vocês. Se não conseguirem, aí vocês procuram a Rafael. Se ela não conseguir, aí sim é que vocês me procuram, se eu tiver tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, está claro isso daqui? Conclusão. Qual é o primeiro ângulo cuja tangente é 1? Resposta, π sobre 4. Por quê? Porque a tangente de π sobre 4 é igual a 1. Qual é o primeiro ângulo cujo seno é 1 meio? π sobre 6. Por quê? Porque o seno de π sobre 6 é 1 meio. Se vocês olharem bem, eu pego a tangente, eu pego o seno, enfim, eu pego a trigonométrica e a aplico no nosso ângulo em questão. Dá para perceber? A gente pega a trigonométrica, aplica no ângulo em questão. E esse númerozinho depois ele fica isolado. Dá para perceber isso, gente? Se sim, não é o Cícero no diminutivo, calma. Se entenderam, então tangente, se y é arco tangente de x, é porque a tangente de y é igual a x. Está claro isso? Se y é arco tangente de x, é porque a tangente de y vale x. Ora, sim, mas por qual motivo estamos fazendo isso? Simples. Nós queremos quem? A derivada do arco tangente. A não ser que a gente vá usar a definição de derivada, eu posso trabalhar com aquilo que eu sei. E nós, aspas, sabemos que a derivada tangente é quem? Isso, beleza. Sabemos que a derivada tangente é a secante ao quadrado.
Conclusão. Vamos derivar ambos os membros da igualdade em relação à variável x, porque é ela que nós queremos. Tá ok? Então nós vamos derivar em relação à variável x. Ambos os membros da igualdade. Ambos os membros da igualdade. Então vamos ter a derivada tangente de y igual à derivada de x. Traduzindo, derivação implícita. Ok? Derivação implícita. E como é que a gente procede? Do jeito que a gente trabalha. Derive normalmente. Para a variável dependente, por conta da regra da cadeia, acrescente fulanozinho. Traduzindo, quem é a derivada tangente? Secante ao quadrado. Por sua vez, y é dependente de x. Como é que eu sei? Porque eu não parti daqui, eu parti dessa relação. Está claro isso? Então, se eu partir daqui é porque o y é a variável dependente e x é independente. Então, derivamos normalmente e, por conta da regra da cadeia, colocamos fulanozinho. Recordam dessas regrinhas? Beleza, ou beleza. Faz de conta que recorda, né? Mas tudo bem. Se não recordaram, tem que recordar agora. Derivada de x em relação a x. 1. Ora, conclusão. Quem é y'? Y', ou a derivada de arco tangente de x, vai ser 1 sobre a secante ao quadrado de y. Eu posso parar aqui? Posso. Não tem problema não. Só que a gente está fazendo isso tentando visualizar as antiderivadas. Tentando visualizar as integrais. E nas integrais, eu vou partir sempre da minha variável independente. Como y é a variável dependente, então eu vou tentar escrever aquilo ali em função do x. Está claro isso? O meu resultado, eu quero encontrá-lo em função da variável x. Como é que eu chego lá? Simples. Qual é a relação existente entre y e x? Ou tangente de y é x. A relação é essa. Ou eu escrevo lá, secante ao quadrado do arco tangente de x, e aí vocês têm que ter uma boa bagagem na trigonometria, que cá para nós, eu acho que vocês não têm. Não é só porque vocês estão aqui, não. Porque hoje em dia o ensino médio de vocês tem uma expressão da porcaria. Se nem matrizes estão vendo direito, então trigonometria, isso daqui você não vê bem detalhado. Então o que a gente faz? A gente apela. Se tu gravou, a gente não apaga não. Pode deixar essa palavra porcaria mesmo. Tá, gente. Infelizmente fazer o quê? Até o pessoal do ITA está caindo a qualidade deles. Pelo amor de Deus. Vamos em frente. Então eu poderia, sem nenhum ônus, se eu soubesse que vocês saberiam, colocar aqui o y como sendo arco tangente e trabalhar com essas relações. Como eu sei que vocês não viram isso no ensino médio, por quê? Porque o que está ensinando hoje em dia é só bizu, 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 e isso daqui não é bizu, é compreensão mesmo. Bizu. Ainda usa essas palavras no ensino médio? Né? São dicas e mais dicas. Então o que a gente vai fazer? Eu não vou trocar o y pelo arco tangente de x. Mas, todavia, eu sei que a tangente de y é igual a x. Espera aí. Sabemos que a tangente de y vale x. E eu tenho secante ao quadrado de y. Existe alguma relação entre secante ao quadrado e tangente? Fala. Isso. Não. Essa daí também vale. Mas algo que você podia imaginar é o seguinte. Qual é a relação fundamental da trigonometria? Se deu branco, gente. Se deu branco, apelem. Qual é a relação fundamental? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Eu quero a secante. O que é secante? Opa, no nosso caso aqui é y, não é isso? Então vamos usar aqui o y, não é problema. O que é a secante? 1 sobre cosseno ao quadrado. Então nós vamos dividir ambos os membros da igualdade pelo cosseno ao quadrado de y. Então, seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado fica tangente ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado
1. 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado. E, para economizar a pincel e a paciência de vocês, já que a gente vai deixar a segunda para a próxima aula, quem é tangente de y? Não, calma. Deixa eu me parar a pergunta. Quem é, em função de x, a tangente de y? Tangente de y é x. Conclusão. Quem é a secante ao quadrado de y em função de x? 1 mais x ao quadrado. Por quê? Porque a tangente vale x. Conclusão. Quem é a derivada do arco tangente de x? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Logo, qual é a família de funções cuja integral é 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Arco tangente de x mais c. A hiperbólica eu vou deixar para a próxima aula, porque vai ser parecido com isso, mas eu vou ter que usar uma relação parecida com ela, e vou também deixar o resultado em função de x, em vez de deixar em função das hiperbólicas. Tá bom? Então a gente encerra por aqui. Perguntas? Sem perguntas porque entenderam ou sem perguntas porque não entenderam? Então vocês dão uma olhada e para amadurecer, próxima aula a gente começa daqui.